Bem-vindos, Game Changers, a mais um podcast Web Help Brasil. Eu sou a Carla e hoje nós vamos falar sobre um tema importante, Setembro Amarelo. Eu estou aqui com a Fabi e nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Oi, Fabi, tudo bem? Tudo bem, e você, Carla? Tudo certo. Fabi, primeiro quero te agradecer por estar aqui, para que a gente possa falar sobre esse tema super importante para os Game Changers. Quanto tempo você é Game Changer? Já sou uma Game Changer há 1 ano e 3 meses. Ah, que legal! E Fabi, fala para mim, você como Game Changer, sabe como surgiu o Setembro Amarelo? E pode falar um pouquinho mais para os nossos Game Changers? Claro, o Setembro Amarelo, então, ele surgiu há cerca de 30 anos atrás, mais ou menos. Na verdade, surgiu nos Estados Unidos. No Brasil, ele veio um pouquinho mais tardio, esse movimento, né? Faz uns 10 anos, mais ou menos, que a gente dá força aí para a campanha. Surgiu infelizmente, né, com o acontecimento do atentado contra a vida do jovem, né, de 17 anos. Ele tinha um Mustang amarelo e no dia do velório os pais deles decidiram distribuir cartas com fitas amarelas, com frases motivacionais de apoio para as famílias, né, que estivessem passando por problemas emocionais. Então é uma história triste, mas não deixa de ser bonita também, né, esse apoio que a família deu. E aí, hoje no Brasil, a gente também dá força para esse movimento por aqui também. Fabi, e qual a importância para você hoje do Setembro Amarelo? Extrema importância, né? É um tema que precisa ser falado, como o pessoal diz, o que não é falado não tem como dar visibilidade. Então, é de extrema importância falar no tema, se abrir. Quanto mais pessoas souberem, mais ajuda a pessoa vai conseguir ter. Assim, falando dos nossos Game Changer, né? Os colegas aí são... Isso, eu ia até te perguntar como é que, assim, o que que você acha, qual a sua opinião sobre o assunto ser abordado pelos Game Changers, porque acaba sendo algo que nem todo mundo conversa, né? E acredito que os Game Changers precisam de informação também para caso estejam passando por algum evento. Isso mesmo. Certíssimo, Carla. Quanto mais a gente conseguir conversar entre os colegas, mais a gente vai conseguir apoio, né? Às vezes um colega consegue perceber melhor o que está acontecendo e leva isso para outras pessoas. E acaba encorajando a pessoa a procurar ajuda também. Você acha que ainda é uma barreira falar sobre esse tema? Com certeza. Ninguém gosta de mostrar que está em sofrimento. As pessoas querem mostrar que estão bem. Então, acaba sendo uma barreira, às vezes por vergonha, por medo da rejeição. Então, infelizmente, é uma barreira ainda. E você acredita que os indicadores são preocupantes hoje no cenário atual, Fabi? Sim, sempre é preocupante, né? Os indicadores, eles, infelizmente, não são legais. Percebe-se que tem uma taxa maior, inclusive nos homens, por conta, assim, a questão do autocuidado. Ele sempre foi muito relacionado à A parte feminina, isso mesmo. Então, tem um índice maior na população masculina. Infelizmente, pega também ali os jovens de 15 a 29 anos também. Os jovens, principalmente por não ter essa questão ainda do gerenciamento de conflitos bem desenvolvido. Às vezes, eles têm um controle de impulsos um pouco menor. Então, é um índice ali que pega bastante essa população, sabe? Então, hoje a gente pode dizer que acomete jovem, adulto, todas as faixas etárias, idosos. Então, é algo que a gente precisa estar ali atento. Sim, isso mesmo. Atento. E como é que a gente pode identificar dentro do nosso ambiente que está acontecendo um evento desse, para que a gente possa, inclusive, também saber como reagir, como auxiliar? Uhum. A gente costuma perceber nas pessoas que convivem no nosso dia a dia como elas estão diariamente. Então, você percebe que, de repente, ela perdeu o entusiasmo em atividades que antes ela tinha prazer, agora ela não tem mais. Alteração na alimentação, alteração no sono, o estresse, né, se for o caso, às vezes, o uso o abuso de álcool ou de substâncias psicoativas, né? Tem casos também que a família sabe. Então, assim, é importante ficar atento nesses sinais que a pessoa vai dando no convívio diário ali mesmo. Ela deixa de ser o que ela era antes. Às vezes até vem uma agressividade maior. Na fala mesmo dela, ela pode usar muito, né, de palavras como
Perdi a vontade, não tenho mais vontade de fazer determinada coisa, preferia morrer, então, né, não quero mais viver. Então, pelo discurso dela e pelas atitudes a gente consegue perceber bastante coisa. A gente consegue prevenir, Fabi? Claro, consegue sim. 90% dos casos de atentado contra a vida, né, da autolesão, estão relacionados com transtornos psicológicos. E os transtornos psicológicos, problemas emocionais, eles são resolvidos no consultório, né, com atendimento psicológico, ou então, né, se for o caso da medicação, pode procurar um psiquiatra. Então, sim, ele pode ser prevenido. Fabi, quando a gente usa um sapato que ele aperta e faz ali, às vezes, um calo, né? Todo mundo teve um calo já na vida. A gente tira o sapato, trata ali aquele calo. Se for uma coisa mais séria, a gente procura um profissional de saúde e trata. Por que que as pessoas ainda têm tanta resistência para tratar aquilo que elas não enxergam? Quando eu falo não enxergam, aquilo que não é físico, visualmente. Porque se o sapato me aperta, eu paro de usar. Mas quando eu, não sei, estou com um problema psicológico, parece que eu tento ignorar, não existe, e fica nesse, sabe? Nessa nuvem de vou ignorar. Não é nada. Por que as pessoas ainda têm essa... Não vou colocar rejeição, mas esse medo, vamos dizer assim. Eu trato o físico, mas eu não trato a minha saúde emocional. Certo. Eu acho que um tema bem curioso, na verdade, um discurso bem curioso e que muitas pessoas falam, é que psicólogo é coisa para louco, né? Então, as pessoas, elas tendem a querer esconder o sentimento por conta de achar que aquilo não é válido, né? Não é visível, não é uma dor física, então ninguém vai me entender o que eu tô sentindo, porque só a pessoa que sente sabe como é. É muito a questão da vergonha mesmo, do preconceito que as pessoas têm, de desvalorizar o sentimento, desvalorizar aquilo que ela está sentindo. Então, as pessoas acabam encontrando, justamente aquela pergunta que você me fez no início, acaba criando uma barreira mesmo. O sapato você pode trocar, né? Mas e o sentimento? Como que faz para trocar um sentimento aí que você está sentindo? Então, é muito relacionado mesmo à questão do preconceito, da vergonha. Mas isso com certeza vem sendo quebrado, né? É um assunto que vem sendo falado e as pessoas tendem a se sentir mais à vontade de conversar. Você acredita que a educação transforma o pensamento das pessoas quando elas buscam informação, quando elas buscam saber, entender melhor o problema? Com certeza. Até inclusive o Setembro Amarelo veio para isso, para dar uma visibilidade, para quebrar o preconceito, quebrar aquele estigma daquilo que não poderia ser falado, não poderia ser visto. Então a educação, ela transmite, ela consegue replicar ali, consegue replicar as coisas boas e mantê-las. Fabi, muito obrigada por você ter vindo e esclarecido esses pontos. Game Changers, mais um podcast, hoje falando sobre o Setembro Amarelo. Aguardo vocês no nosso próximo podcast e vem com a gente!